Existe um segredo que Maquiavel compreendeu há séculos. Um segredo que psiquiatras modernos evitam revelar porque destrói completamente a ilusão de poder que narcisistas constroem ao seu redor. Você já se sentiu impotente diante da manipulação de um narcisista? Já percebeu como eles distorcem a realidade, controlam narrativas e fazem você questionar sua própria sanidade? O que vou revelar agora não são técnicas terapêuticas suaves. São 7 táticas de guerra psicológica extraídas diretamente de O Príncipe. Estratégias que transformam o silêncio em arma, a ausência em dominação e você de vítima em força intocável. A primeira tática é tão brutal que a maioria das pessoas tem medo de utilizá-la. Exige que você abandone completamente a necessidade de ser compreendido, de ser ouvido, de ser validado. Mas quando você domina essa tática, você se torna intocável. Em 10 minutos, você terá 3 táticas defensivas que criam uma fortaleza psicológica impenetrável. Depois, 4 táticas ofensivas que destroem a estrutura de poder do narcisista, peça por peça. Tática número 1. Silêncio estratégico como arma definitiva. Maquiavel escreveu em O Príncipe que o silêncio é a linguagem dos poderosos, enquanto a explicação constante é a marca dos desesperados. Ele observou nas cortes renascentistas que aqueles que falavam demais, que se justificavam excessivamente, eram sempre os primeiros a perder influência. E quando você enfrenta um narcisista, essa verdade se torna ainda mais devastadora. Narcisistas vivem de reação. Eles lançam provocações, acusações infundadas, distorções deliberadas da realidade. Por quê? Porque cada vez que você reage, cada vez que você se defende, cada vez que você tenta explicar sua posição, você está alimentando o suprimento narcisista deles. Você está validando o poder deles sobre suas emoções. Pense nisso como uma planta carnívora esperando moscas. Cada justificativa sua é uma mosca voando direto para a armadilha. E quanto mais você se debate dentro dessa armadilha, tentando se explicar, mais preso você fica. Você está dizendo sem palavras, você tem o controle sobre mim. Mas o silêncio estratégico destrói esse ciclo completamente. Quando um narcisista dispara uma acusação absurda e você simplesmente não responde, algo extraordinário acontece. O vazio que você cria no espaço onde deveria estar sua defesa desesperada torna-se um espelho que reflete o vazio interno deles. Eles esperavam combustível emocional. Você deu a eles nada. E nada é exatamente o que eles mais temem, porque é exatamente o que eles são por dentro. Agora atenção, isso não é silêncio passivo. Não é fugir covardemente da confrontação. É um silêncio carregado de poder, um silêncio que diz, você não merece minha energia, você não merece minha atenção. Você é irrelevante para meu estado emocional. É o silêncio de um imperador que observa um palhaço fazer truques e simplesmente vira as costas. Quando você domina o silêncio estratégico, você impõe respeito sem pronunciar uma única palavra. O narcisista, acostumado a provocar reações explosivas, de repente se encontra atirando flechas contra uma parede de granito. E cada flecha que ricocheteia de volta os machuca mais do que jamais machucaria você. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu, quem controla suas palavras, controla o campo de batalha. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na guerra psicológica contra um narcisista. Você agora controla o que eles mais desejam, sua reação emocional. E ao negar isso a eles, você se torna o mestre da dinâmica. Tática número 2, protocolo de retirada emocional. Se o silêncio é sua primeira arma, a retirada emocional é sua fortaleza impenetrável. Maquiavel observou que nas cortes italianas, os manipuladores mais perigosos eram aqueles que conseguiam extrair lealdade emocional de suas vítimas. Eles criavam dependência, necessidade e ansiedade. E uma vez que essa conexão emocional estava estabelecida, o manipulador tinha poder absoluto. Narcisistas operam exatamente da mesma forma. Eles precisam que você se importe. Eles precisam que você busque a aprovação deles.
Eles precisam que você anseie por validação deles. Por quê? Porque essa necessidade emocional é a corrente invisível que os mantém no controle. Mas e se você cortasse essa corrente completamente? O protocolo de retirada emocional é simples em conceito, mas exige disciplina absoluta na execução. Você remove todo o investimento emocional do narcisista. Não gradualmente, não parcialmente, completamente. Imagine que você está conversando com o atendente de um call center que está lendo um script. Educado, sim. Funcional, sim. Mas há alguma emoção real ali? Zero. É exatamente assim que você trata interações com o narcisista. Como uma reunião corporativa chata com um desconhecido que você nunca mais verá. Não há calor, não há frieza demonstrativa, que ainda seria uma forma de reação emocional. Há apenas neutralidade clínica. Você responde quando necessário com respostas factuais, breves, desprovidas de qualquer carga emocional. Você remove risos. Você remove expressões faciais elaboradas. Você remove o tom de voz variado, que sinaliza envolvimento emocional. O que isso faz com o narcisista? Destrói o suprimento narcisista deles. Narcisistas se alimentam de emoções intensas. Admiração é ideal, mas raiva, mágoa, frustração, ciúme, todas essas emoções funcionam perfeitamente. Qualquer emoção forte confirma para eles que são importantes, que têm impacto, que são relevantes. Mas neutralidade emocional, isso é fome absoluta para a psique narcisista. Imagine um ator em um palco, esperando aplausos ou vaias, qualquer coisa, e recebendo apenas olhares vazios de uma plateia indiferente. Essa é a experiência psicológica que você cria quando executa a retirada emocional. E a beleza dessa tática é que ela funciona sem confronto direto. Você não precisa declarar guerra. Você não precisa anunciar suas intenções. Você simplesmente retira o combustível que alimenta a máquina de manipulação deles. Maquiavel chamou isso de fome estratégica. Você priva seu adversário do recurso que ele mais necessita. E quando esse recurso é seu investimento emocional, você tem o poder absoluto de cortar o fornecimento. Você agora controla a fonte de energia deles. E ao estrangular esse suprimento, você destrói o poder deles sobre você. A tática número 3, armamento de fronteiras. A terceira tática defensiva é onde muitas pessoas falham ao lidar com narcisistas, porque fronteiras tradicionais não funcionam contra manipuladores experientes. Eles não respeitam limites. Eles testam constantemente. Eles encontram brechas. Eles redefinem suas violações como mal-entendidos ou sensibilidade excessiva sua. Mas fronteiras armadas são diferentes. São fronteiras que não apenas definem onde você termina e onde outros começam, mas que carregam consequências imediatas e não negociáveis quando violadas. Maquiavel escreveu sobre a importância de paredes defensivas em cidades-estado. Mas ele enfatizou que paredes sem guardas são apenas obstáculos temporários. O que torna uma fronteira verdadeiramente impenetrável não é sua existência, mas a certeza absoluta de que violá-la resulta em consequências severas. Quando você estabelece uma fronteira armada com um narcisista, você não está fazendo um pedido gentil. Você não está negociando. Você está declarando uma lei inquebrantável da dinâmica de poder entre vocês. Aqui está como isso funciona na prática. Um narcisista viola uma fronteira, talvez apareça sem ser convidado, talvez demande seu tempo sem considerar sua agenda, talvez use informações pessoais suas como arma em discussões. A resposta tradicional seria expressar desconforto, pedir que eles não fizessem isso novamente, explicar por que isso machuca você. É como tentar explicar sentimentos para um robô. Você pode falar por horas sobre respeito e consideração, mas o narcisista não processa essas informações, porque empatia genuína simplesmente não existe no sistema operacional dele. Essa resposta tradicional falha porque depende de duas qualidades que não existem genuinamente na estrutura psicológica narcisista: empatia e consideração. A fronteira armada opera diferentemente.
Quando a violação ocorre, você implementa uma consequência imediata e proporcional, sem explicação elaborada, sem justificativa, sem apelo emocional. Eles aparecem sem ser convidados, você não abre a porta. Sem drama, sem discussão através da porta fechada. Apenas a porta permanece fechada. Eles demandam seu tempo sem respeitar sua agenda. Você não está disponível. Não há longas explicações sobre o quanto você está ocupado ou quão importante é seu tempo. Apenas, não estou disponível. Eles usam informações pessoais como arma. Você corta completamente o acesso a novas informações pessoais. Conversas se tornam estritamente superficiais. Você não compartilha, não revela, não se abre. O poder dessa tática está em sua previsibilidade implacável. Fronteiras armadas transformam violações em desvantagens automáticas para o narcisista. E, diferentemente de apelos emocionais que eles podem manipular, consequências práticas são inquestionáveis. Maquiavel observou que o respeito não vem de pedidos gentis, mas de demonstrações inequívocas de que certas linhas simplesmente não podem ser cruzadas sem custo. E quando você arma suas fronteiras, você redefine completamente a dinâmica de poder. Você não está mais implorando por respeito. Você está impondo respeito através de consequências inevitáveis. O narcisista pode testar uma vez, talvez 2 vezes. Mas quando percebe que cada violação resulta em perda de acesso, perda de atenção, perda de controle, o comportamento muda. Não porque eles desenvolveram empatia repentinamente, mas porque o custo-benefício da violação não compensa mais. E essa é a beleza das fronteiras armadas. Elas não dependem da transformação do narcisista. Elas funcionam precisamente porque o narcisista continua sendo quem é, um calculista estratégico, buscando vantagem com mínimo custo. Quando você torna o custo proibitivo, a vantagem desaparece. Você agora possui 3 táticas defensivas que funcionam em sinergia devastadora. O silêncio estratégico nega o combustível emocional que narcisistas buscam em suas provocações. A retirada emocional destrói o suprimento narcisista que os alimenta. As fronteiras armadas garantem que violações têm consequências imediatas e não negociáveis. Juntas, essas 3 táticas criam uma fortaleza psicológica ao redor de você que narcisistas simplesmente não conseguem penetrar. Mas aqui está a verdade brutal que Maquiavel compreendeu há séculos. Aqueles que dominavam apenas defesa eventualmente perdiam tudo. Porque defesa sozinha nunca venceu uma guerra. Proteção é essencial, mas domínio verdadeiro exige mais do que simplesmente resistir a ataques. Exige capacidade de contra-atacar. Exige táticas ofensivas que não apenas neutralizam o narcisista, mas que destroem completamente a estrutura de poder deles. E é exatamente isso que as próximas 4 táticas fazem. As táticas que você está prestes a aprender na segunda parte deste vídeo não são para os fracos de coração. Elas não são técnicas de autoajuda gentis sobre autocuidado e amor próprio. São estratégias maquiavélicas de dominação psicológica que viram as armas favoritas do narcisista contra eles mesmos. A tática número 4, por exemplo, usa o maior ponto fraco do narcisista, sua necessidade obsessiva de percepção pública perfeita, como a arma que os destrói. Quando você domina essa tática, você transforma o palco social que eles tanto valorizam em uma prisão psicológica, onde cada movimento deles os aproxima mais da queda inevitável. A tática número 5 é ainda mais brutal. Ela envolve manipular as relações ao redor do narcisista, de tal forma que eles lentamente se isolam socialmente, sem nunca perceberem que você orquestrou todo o processo. É o que Maquiavel chamava de exílio invisível, uma destruição tão sutil que a vítima nunca identifica o arquiteto de sua própria ruína. E quando você chega nas táticas 6 e 7, você possui um arsenal completo de guerra psicológica que coloca você não apenas em posição de defesa, mas de domínio absoluto. Você passou da vítima impotente que reagiu emocionalmente a cada provocação
para o estrategista implacável que controla o tabuleiro inteiro. O narcisista, que antes manipulava suas emoções livremente, agora se encontra jogando um jogo onde cada regra foi reescrita a seu favor. Mas essas táticas ofensivas vêm com um aviso. Uma vez que você as domina e as implementa, não há retorno. Você terá visto além do véu, compreendido os mecanismos de manipulação não apenas para se defender, mas para atacar com precisão cirúrgica. E esse conhecimento muda você permanentemente. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. E quando você domina as 7 táticas completas, você não será mais amado pelo narcisista, porque amor genuíno nunca esteve na mesa de qualquer forma. Mas você será absolutamente temido. E no universo psicológico de um narcisista, medo é respeito, e respeito é poder. Então a pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora é: você está pronto para cruzar essa linha? Você está pronto para abandonar completamente a esperança de que o narcisista em sua vida mudará, verá a luz, desenvolverá empatia? Porque essas táticas não operam sob a ilusão de transformação do narcisista. Elas operam sob a aceitação fria e calculista de que narcisistas são exatamente o que são, e que sua única opção é dominá-los completamente ou permanecer sob o controle deles indefinidamente. Elas operam sob a aceitação fria e calculista de que narcisistas são exatamente o que são, e que sua única opção é dominá-los completamente ou permanecer sob o controle deles indefinidamente. Você já investiu tempo dominando as 3 táticas defensivas. Você construiu sua fortaleza. Agora é hora de aprender a conquistar território, a expandir sua zona de domínio, a transformar cada interação futura em uma demonstração de sua superioridade estratégica. A tática número 4 está esperando. E ela mudará completamente a forma como você vê não apenas narcisistas, mas todas as dinâmicas de poder ao seu redor. Porque uma vez que você compreende os mecanismos psicológicos profundos que Maquiavel identificou há séculos, você nunca mais será manipulado por ninguém. Você se tornará o que os narcisistas mais temem, alguém que vê através das máscaras, que não pode ser manipulado emocionalmente, que joga o jogo de poder melhor do que eles jamais poderão. E esse alguém é exatamente quem você precisa se tornar. Agora você está intocável. As 3 primeiras táticas transformaram você em uma fortaleza impenetrável. O narcisista não consegue mais te alcançar, não consegue mais te ferir, não consegue mais te controlar, mas defesa é apenas metade do jogo. Chegou a hora de dominar. Maquiavel não ensinou apenas a se proteger. Ele ensinou a conquistar. E as próximas 4 táticas não vão apenas neutralizar seu adversário. Elas vão destruí-lo estrategicamente, peça por peça, até que ele se torne completamente irrelevante na sua vida. Prepare-se, porque da fortaleza intocável você vai passar para o comando absoluto. A tática 4 é brutal na sua simplicidade. Manipulação do espelho. E o princípio é devastador. Você vai transformar a arma do narcisista contra ele mesmo. Pense nisso. O narcisista vive de projeção. Ele acusa você exatamente daquilo que ele mesmo faz. Te chama de egoísta enquanto ignora todas as suas necessidades. Te acusa de manipulação enquanto te manipula constantemente. Te diz que você é insensível enquanto pisoteia seus sentimentos sem remorso. É como um projetor de cinema jogando imagens na parede. O narcisista está literalmente projetando o filme interno dele na tela que é você. E você, até agora, vem tentando se defender da imagem que nem é sua. Essa é a essência da projeção narcisista. Eles jogam o lixo deles em você. Maquiavel percebeu isso há séculos. Deixe que a força do seu inimigo se torne a fraqueza dele. E é exatamente isso que você vai fazer. Não mais absorvendo as projeções. Agora, refletindo-as de volta com precisão cirúrgica. Funciona assim. Quando o narcisista te acusar de algo, você não vai se defender. Você não vai explicar. Você não vai justificar. Você simplesmente vai devolver a acusação para ele de forma neutra, quase como uma observação casual.
Interessante você mencionar manipulação. Tenho notado esse padrão em você ultimamente. Pronto, o espelho foi ativado. O efeito é devastador. O narcisista entra em curto-circuito. Ele esperava defesa, justificativas, emoção. O que ele recebe é o reflexo perfeito da própria toxicidade. E quando você reflete sem emoção, quando você simplesmente devolve a observação como um fato, você arranca o poder dele. Porque narcisistas dependem da sua reação emocional. Sem ela, eles não têm combustível. Você controla a realidade dele agora. Cada acusação se torna um bumerangue. Cada ataque revela a própria fraqueza dele. E o melhor, você não precisa se esforçar. Basta refletir. O narcisista se destrói sozinho enquanto você assiste com calma estratégica. Mas isso é apenas o começo da ofensiva. A tática 5 eleva o jogo. Exposição estratégica. Até agora, você protegeu seus limites e refletiu a toxicidade de volta. Agora, chegou a hora de desmontar a credibilidade dele sem revelar sua estratégia. Porque narcisistas vivem de imagem. Eles constroem máscaras sociais perfeitas. Pense na máscara como maquiagem de palco sob luz de holofote. Impecável à distância, mas quando você acende uma luz lateral, as rachaduras aparecem. Você vai se tornar essa luz lateral e vai começar a descascar essa máscara, camada por camada, sem que ninguém perceba que foi você. Maquiavel foi claro. O príncipe sábio revela as falhas do adversário sem sujar as próprias mãos. E é isso que você vai fazer. Não através de fofoca, não através de acusações diretas, mas através da revelação calculada de padrões. Aqui está o método. Quando o narcisista fizer algo manipulativo na frente de outras pessoas, você não vai denunciar. Você vai fazer perguntas inocentes que expõem o comportamento dele. Por que você disse isso de forma tão diferente quando estávamos sozinhos? O curioso, essa versão da história é bem diferente da que você contou ontem. Perguntas simples, aparentemente neutras, mas devastadoras. O que acontece? As outras pessoas começam a notar as inconsistências. Começam a questionar. Começam a ver as rachaduras na máscara perfeita. E o narcisista? Ele não pode te atacar sem parecer defensivo. Não pode te acusar sem revelar que está sendo exposto. Você criou uma armadilha da qual ele não pode escapar. Isso não é apenas estratégico, é arte pura. Você desmonta a credibilidade dele através da própria boca dele, das próprias contradições dele, dos próprios padrões dele. E você faz isso sem nunca parecer agressivo, sem nunca parecer acusatório. Apenas curioso, apenas observador. O círculo social dele começa a se retrair. As pessoas se tornam cautelosas. O nome dele começa a ser mencionado com hesitação. E tudo isso acontece porque você revelou estrategicamente o que sempre esteve lá. A inconsistência, a manipulação, a máscara. Você não inventou nada, apenas iluminou. Você agora domina a percepção social dele. A máscara está descascando, a credibilidade está comprometida. Mas há uma arma ainda mais devastadora que transforma tudo isso em dominância psicológica absoluta. A tática 6 combina tudo que você aprendeu até agora em um único movimento letal. O combo silêncio e ausência. Você já conhece o poder do silêncio. Você já conhece o impacto da ausência. Mas quando você combina os dois, quando você desaparece silenciosamente, sem explicação, sem drama, sem palavras, isso se torna a arma psicológica definitiva. Maquiavel testemunhou isso em cortes cheias de intrigas. Aqueles que sabem quando falar e quando sumir controlam o jogo inteiro. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Não mais silêncio reativo. Não mais ausência como resposta. Agora, silêncio e ausência como declaração de poder absoluto. O método é simples, mas requer disciplina total. Você simplesmente some da vida do narcisista. Sem avisos, sem explicações, sem despedidas dramáticas. Imagine um fantasma que desaparece quando o dia amanhece. Não há confronto, não há despedida, não há traço. Você apenas se retira completamente, como fumaça que se dissipa. E quando ele tentar te alcançar, você mantém o silêncio absoluto. Não há resposta, não há reconhecimento, não há nada.
O impacto psicológico é devastador. O narcisista entra em pânico. Tudo o que ele conhece sobre controle desmorona. Ele tentará todas as táticas: bombas de nostalgia, granadas de culpa, foguetes de raiva. Mas você permanece no silêncio e na ausência, intocável, inalcançável, invisível. E aqui está a parte brutal. Quanto mais ele tenta te alcançar, mais ele revela o próprio desespero. Quanto mais ele ataca o vazio, mais ele perde credibilidade com os outros. Quanto mais ele grita no silêncio, mais patético ele se torna. Você não está apenas saindo, você está deixando-o gritar sozinho, no vazio que você criou. O narcisista depende da sua presença, depende da sua reação, depende do seu envolvimento. E quando você remove tudo isso simultaneamente, quando você combina silêncio com ausência completa, você não apenas quebra o controle dele, você o reduz a nada. Essa não é apenas uma tática, é uma declaração. Você está dizendo sem palavras: você não merece nem mesmo a minha atenção. Você não merece nem mesmo o meu silêncio consciente. Você simplesmente deixou de existir para mim. Isso destrói um narcisista mais profundamente do que qualquer confronto jamais poderia. Você alcançou a dominância psicológica total. O narcisista não pode te tocar, não pode te manipular, não pode nem mesmo te alcançar. Mas o que vem agora é irreversível. A tática 7 é o movimento definitivo, o corte final. Porque até agora, mesmo na ausência, mesmo no silêncio, ainda existe uma possibilidade teórica de retorno. Ainda existe uma porta entreaberta. A tática 7 tranca essa porta para sempre e a faz desaparecer. Maquiavel ensinou sua lição final. O corte completo é a única liberdade verdadeira. Enquanto houver fios, haverá controle. E você vai cortar todos os fios, permanentemente. O corte final significa eliminação total de todos os pontos de contato. Bloqueio em todas as redes sociais. Exclusão de todos os contatos mútuos das conversas sobre ele. Mudança de rotinas para eliminar encontros acidentais. Criação de limites legais se necessário. Não é ghosting. É como queimar todas as pontes, apagar todos os mapas e desaparecer do GPS emocional dele. É a extinção sistemática da possibilidade de conexão. Mas aqui está o segredo. Você faz isso sem anunciar, sem ameaçar, sem declarar guerra. Você simplesmente executa. Um dia o narcisista descobre que não existe mais nenhum caminho até você. Nenhuma ponte, nenhuma porta, nenhuma janela. Você não construiu muros. Você simplesmente deixou de existir no universo dele. O impacto é permanente. Não há como reverter. Não há como manipular de volta. Não há como ressurgir na sua vida. O narcisista finalmente entende a verdade brutal. Ele perdeu completamente. Não temporariamente, não negociavelmente, permanentemente. E você? Você recuperou não apenas o controle. Você recuperou sua vida inteira. Suas emoções agora pertencem a você. Seu tempo agora pertence a você. Sua paz agora pertence a você. O narcisista se tornou nada mais que uma memória distante de uma batalha que você venceu de forma absoluta. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é o que Maquiavel chamava de vitória completa. Não apenas derrotar o adversário, mas torná-lo completamente irrelevante. Agora olhe o que você construiu. 7 táticas, cada uma mais devastadora que a anterior. Você começou criando limites impenetráveis. Dominou o silêncio como arma. Aperfeiçoou a ausência estratégica. Refletiu a toxicidade de volta. Expôs a máscara do narcisista. Combinou silêncio e ausência para dominância total. E finalmente executou o corte permanente. Isso não é apenas um conjunto de táticas. É um sistema completo de poder. Um framework maquiavélico de dominância psicológica que transforma você de vítima em mestre absoluto. Cada tática se conecta. Cada movimento se fortalece. Cada passo te leva mais próximo da invencibilidade total. Você não está mais aprendendo a lidar com narcisistas. Você se tornou a força contra a qual narcisistas quebram. Você se tornou o silêncio que eles temem. Você se tornou a ausência que os destrói. Você se tornou o corte final que os elimina. E aqui está a verdade que Maquiavel sussurrava apenas aos seus alunos mais dedicados. O maior poder
não está em controlar os outros. Está em se tornar completamente incontrolável. E é isso que você alcançou. Você não apenas neutralizou o narcisista. Você se tornou a antítese dele. A força que ele nunca poderá manipular, nunca poderá tocar, nunca poderá sequer compreender. Você possui agora o que poucos conseguem, a sabedoria maquiavélica aplicada com precisão cirúrgica contra manipuladores. Você vê o que outros não enxergam. Você entende o que outros não compreendem. Você executa o que outros não têm coragem de fazer. Você se tornou estrategicamente superior. Mas isso é apenas o alicerce. Essas 7 táticas são a fundação do poder maquiavélico contra narcisistas. Existem camadas mais profundas, estratégias mais avançadas, técnicas que transformam você não apenas em alguém intocável, mas em alguém que domina completamente a dinâmica de poder em qualquer relação. E essas estratégias avançadas, elas aguardam aqueles que demonstram comprometimento com a maestria completa. Aqueles que entendem que conhecimento é poder, mas conhecimento aplicado é dominância absoluta. Se você chegou até aqui, você já provou que pertence à elite estratégica. Você já demonstrou que tem a mentalidade necessária para verdadeiro poder. Mas a pergunta é, você vai parar na fundação ou vai construir o império completo? Inscreva-se agora, porque nas próximas lições vamos além das táticas básicas. Vamos explorar a manipulação reversa avançada, os padrões de controle que narcisistas usam e como você os inverte completamente. As estratégias de longo prazo que garantem que você nunca mais seja vulnerável a qualquer manipulador. Isso não é apenas um canal, é uma academia de poder maquiavélico. E você tem a escolha. Ficar com a fundação que já te tornou mais forte que 99% das pessoas, ou avançar para o nível onde você se torna completamente imbatível. Clique em inscrever. Ative o sino, porque o próximo vídeo vai revelar algo que poucos conhecem. As 3 vulnerabilidades ocultas que todos os narcisistas possuem e como você as explora sem piedade. É o conhecimento que separa os fortes dos invencíveis. E uma última verdade antes de você ir. Você não está apenas aprendendo. Você está se tornando poderoso. E poder verdadeiro, poder maquiavélico, não conhece limites. Só depende de você até onde está disposto a ir. Até a próxima conquista.